Bem-vindos novamente aí, meus amigos do sétimo período, manhã e noite. Continuemos com a matéria sobre equiparação salarial. Eu já mandei um material de apoio sobre equiparação, que foi bem mais enxuto, mais direto, e eu resolvi, tendo em vista a importância da matéria, e também ouvindo o pedido de alguns alunos para organizar melhor, para deixar mais claro, eu vou enviar, eu já enviei outro material de apoio sobre a mesma matéria, equiparação salarial, só que de uma forma mais abrangente já. Então, lá na aula anterior, eu comecei explicando então sobre a importância, os princípios da igualdade, da não discriminação, a participação das convenções, né? Todo o arcabouço jurídico protetor da não discriminação. E nesse material de apoio aqui, ó, ao invés de falar só sobre equiparação salarial, eu já trouxe proteções jurídicas contra a discriminação na relação de emprego. Então, porque a equiparação salarial não deixa de ser uma ausência de isonomia, né? Então, por isso eu já fiz essa inserção da equiparação dentro dessas proteções jurídicas contra discriminações na relação de emprego, tá certo? Então, vou tentar fazer uma recapitulação da parte principiológica e conceitual da matéria para a gente conseguir asfaltar e sedimentar esse entendimento inicial para vocês entenderem por que eu busco equiparação salarial. Tá certo? Então, pois bem, a discriminação, meus amigos, eu trouxe um conceito já inicial, que é do maior doutrinador que nós temos de direito do trabalho. Conduta pela qual se nega à pessoa, em face de critério injustamente desqualificante, tratamento compatível com o padrão jurídico assentado para a situação concreta por ela vivenciada. Então, as pessoas estão no mesmo patamar, elas são tratadas com a mesma dignidade, que a dignidade, até antes do nascimento, ela já existe, né, com a proteção do nascituro, por exemplo. Então, se não há uma razão para eu tratar de forma diferenciada, então, desembocando na discriminação, eu tenho que colocar todas as pessoas dentro do mesmo patamar jurídico. Então, se elas não se apresentam com uma desqualificadora, ou assim dizendo, ou se elas não se apresentam com a qualificadora justificante, elas devem ser tratadas de modo igual. Então, um exemplo seria aqui da discriminação quando eu deixo de contratar mulheres grávidas. A lei não fala que a mulher grávida ela é uma pessoa menos valorizada, é uma pessoa que não necessita de trabalho. Então, nesse caso, estaria havendo discriminação, porque a gravidez não é uma desqualificadora justificante para tornar a pessoa distante de um padrão jurídico que todo mundo precisa. Então, todo mundo precisa do trabalho, então todos devem ser tratados de forma igual. Existem as discriminações que são positivas. Em relação à gestante, por exemplo, a gestante chega em determinado momento da gravidez, que ela está parecendo um balão, está inchada, não está aguentando trabalhar. Nesse caso, eu posso retirá-la daquela função. Alguns falam até que seria um rebaixamento permitido. Eu vou retirá-la daquela função e vou passá-la para uma função em que ela não necessita de tanto esforço físico. Não posso fazer o rebaixamento salarial, tá certo? O rebaixamento salarial é totalmente proibido. Nesse caso aqui foi uma discriminação positiva, porque eu quis então trazer um tratamento muito melhor. Outras discriminações positivas e permitidas, quando eu faço a divulgação de uma vaga de emprego para mulheres, somente para as mulheres. E por quê? Naquela função, a mulher vai trabalhar para fazer a vistoria pessoal, vistoria patrimonial em objetos e na própria mulher, nos casos que forem permitidos. Né? Então, por exemplo, vou contratar lá uma mulher segurança, porque ela, na entrada de show, é quem vai apalpar lá outras mulheres. Né? Mulher não vai querer que seja apalpada por um homem. E também aí, não, acho que essa não. Mas só nesse caso, então, seria uma discriminação positiva. Eu estou, então, trazendo uma desqualificadora, contratando só mulher,
mas estou justificando dentro desse padrão aí ético que a gente procura no arcabouço jurídico. Tá certo? Então, essa discriminação, esse conceito eu explico dessa forma. Tá bom? Aqui ó, eu coloquei vários exemplos do que seriam formas de discriminar a pessoa em razão de sua cor, de sua etnia, sexo, gênero, nacionalidade, origem, estado civil, deficiência, riqueza, orientação sexual, orientação ideológica, orientação filosófica. Todos esses são os motivos, então, para haver uma discriminação. Tá certo? Eu citei aqui Ronald Dworkin porque ele é um dos constitucionalistas mais respeitados dentro do ordenamento mundial, do ordenamento jurídico mundial, e Dworkin sempre traz alguns conceitos muito importantes, né? E ele fala assim, ó, membro de um grupo considerado menos digno de respeito, como grupo, né? Então aí poderia ser raça, cor, tá certo? Não necessariamente a discriminação ocorre só pelo que eu falei, depende do caso concreto. Tanto é que a jurisprudência do TST ela traz a discriminação quando há efeitos da neoplasia maligna, câncer, né? Portadores de HIV, imunodeficiência adquirida, ou qualquer outra doença que cause estigma ou preconceito. Isso aí tudo é discriminação. Vocês podem consultar lá a súmula 443. Se não for 443, é 444. Tá certo? E como é que eu tenho que combater essa discriminação? Meus amigos, a gente só combate a discriminação por meio de uma inclusão social, fazendo que toda a sociedade tenha consciência do que é ser uma pessoa diferenciada dentro das pessoas que são normais. Quando eu falei, não só em razão de deficiência, mas em qualquer situação. Além disso, nós temos toda a proteção jurídica da Constituição Federal. Nós temos lá o princípio da igualdade, o princípio da dignidade do ser humano, da valorização do trabalho. Nós temos lá o preâmbulo tratando lá o bem social, igualdade de todos. Nós temos, então, a função social da propriedade. Nós temos todo um texto constitucional, ligado à não discriminação, tá certo? Então essa proteção aí, ela é bem vista no direito do trabalho. E eu trouxe aqui a distinção entre discriminação e isonomia, certo? Então eu coloquei aqui no início, olha, esse princípio da não discriminação é a diretriz geral vedatória de tratamento diferenciado à pessoa em virtude de fator injustamente desqualificante. Gente, eu tratar a pessoa com diferença por causa da cor, isso é totalmente inaceitável. Então, seria uma desqualificante injustificada. Quer que eu dê um exemplo aqui da desqualificante justificada? Contrato pessoas negras, somente negras. Por quê? A propaganda que eu preciso aqui é para um protetor específico para a pele negra. Certo? Então, nesse caso, houve discriminação? Não. Porque simplesmente a desqualificante ela é justificável. Tá certo? E aí, o segundo conceito que eu trago é sobre o princípio da isonomia. Tá certo? Esses dois conceitos eles não são idênticos, são diferenciados. Porque o princípio da não discriminação ele busca uma inclusão, uma proteção. Já o princípio da isonomia, eu coloquei, ele é mais amplo, é impreciso. Na verdade, ele não vai de forma objetiva sobre a pessoa que está sendo desqualificada injustamente. Ela simplesmente busca uma isonomia, uma igualdade jurídica formal e material, independente de qual seja a posição da pessoa, de qual seja a sua qualificadora ou desqualificadora. Então, ó, eu coloquei aqui, ó, a ideia de isonomia ultrapassa a mera não discriminação, porque busca o tratamento jurídico a pessoas ou situações que tenham relevante contato entre si. Coloquei mais sobre isso aqui para vocês tentarem entender de várias formas essas distinções aí.
Um exemplo da isonomia que eu trouxe, princípio da isonomia e da igualdade jurídica, são os trabalhadores avulsos com os direitos dos trabalhadores normais, que são empregados com registro na CTPS. Os avulsos são empregados, não são empregados, são prestadores de serviços, mas eles possuem os mesmos direitos trabalhistas. Houve uma igualdade jurídica pela própria Constituição Federal. Não é discriminação isso aí. Não é princípio da não discriminação, mas sim princípio da igualdade jurídica. Tudo bem? Aí vocês vão fazer a leitura aí para ficar bem claro a isonomia, a discriminação, para poderem aplicar. Trouxe o conceito de Américo Plá Rodrigues sobre a não discriminação e depois sobre a noção de isonomia, tá certo? E aí, no título 2 eu coloquei proteções antidiscriminatórias trabalhistas. Quais são as que nós temos? Quais são as proteções que nós fazemos aqui perante o direito do trabalho? Então eu coloquei aqui, ó, as situações tradicionais em que há proteção antidiscriminatória, tá certo? Então coloquei lá, ó, equiparação salarial, a primeira, coloquei quadro de carreira, coloquei empregado substituto provisório de um colega que receba salário superior. E também trouxe aqui, um aluno já tinha até perguntado sobre a terceirização. Tudo bem? Ponto 3, Constituição de 88, importância na temática antidiscriminatória. Meus amigos, antes de 1988, nós não tínhamos o ser humano com tantos direitos e garantias individuais e fundamentais. Os direitos fundamentais, eu falo em direitos fundamentais porque são direitos que estão positivados na Constituição Federal. Todos os direitos humanos são direitos fundamentais? Exemplo? Não, somente os direitos humanos positivados na Constituição é que são considerados direitos humanos fundamentais, tá certo? Então, a diferença de direito fundamental e direitos humanos normais. Então, antes de 88, nós tínhamos todo um percalço jurídico e social para tentar amenizar a situação das condições de trabalho. Tá? Então, antes de 88, nós não tínhamos o homem como o total detentor de direitos e garantias individuais e fundamentais. Depois de 88, com o neoconstitucionalismo, nós tivemos então a troca. O que era mais importante, que era o bem, coisa material, deixou de ser, e o homem, tanto é que os artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º sempre trazem os direitos ligados ao cidadão, ao jurisdicionado. Então, a temática da Constituição de 88 é a total importância. Ela é chamada de Constituição Cidadã porque foi ela quem consolidou totalmente todos os direitos do homem como trabalhador. Inclusive, meus amigos, lá no artigo 3º, inciso 4º, olha, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, nós tivemos aí esse sistema de proteção jurídica contra discriminações empregatícias, especialmente o artigo 3º, inciso 4º, lá nos objetivos fundamentais da República. Tá certo? Então, a Constituição de 88 tem papel fundamental, de suma importância, de suma relevância na proteção antidiscriminatórias, envolvendo equiparação, quadro de carreira, empregado substituto provisório de um colega e também nas terceirizações. Tá certo? Eu chamei a atenção aqui, ó, grifei de azul, porque embora conste na Constituição e em outras leis infraconstitucionais, água da fonte aqui, eu não uso mais como forma de apontar discriminação as palavras cor ou raça. Elas foram substituídas, tá bom? Atualmente, ó, eu falo em etnia. Então, todas as vezes que houver discriminação por cor e raça, ao invés de falar cor ou raça, que quando eu falo cor ou raça já era uma discriminação, eu troquei, né, por etnia. Então, cor ou raça agora, eu falo em etnia.
Pois bem, então vamos lá. Tradições, ponto 4, tradicionais proteções anti, antidiscriminatórias. Nós temos aqui ó, o artigo 6º da CLT, né? Quando eu falo em tradicional é porque já existia, né? E não veio trazendo totalmente o efeito esperado. O artigo 6 da CLT fala, ó, não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador e o executado no domicílio do empregado, desde que esteja caracterizada a relação de emprego. Então, o artigo 6 da CLT trouxe aí, ó, de forma tradicional, uma proteção sobre o trabalho em domicílio. Aqueles empregados que, ao invés de estar na planta empresarial, eles executavam seu serviço detidamente na própria residência. Exemplo aí, costureira. Então, todas essas pessoas... Um minutinho que alguém está ligando. Todas as pessoas que trabalham em casa, então são chamadas de trabalho em domicílio, eles devem ser tratados de forma igual, com salário, anotação do CTPS, tudo normal. Então, tradicionalmente, o artigo 6º era um dos que trazia essas proteções aí, tá certo? Depois, ponto 5, novas proteções antidiscriminatórias a contar de 1988. Então é assim, as proteções tradicionais, o artigo 6º da CLT, tratando lá de trabalho em domicílio. Quais são as proteções antidiscriminatórias a contar de 1988, da Constituição de 88, chamada de Constituição Cidadã, que trouxe aí o neoconstitucionalismo? Primeiro, ó, discriminação contra a mulher, artigo 7º, inciso 20. Então, a Constituição trouxe essa proteção no artigo 7º, inciso 20, aí, proteção do mercado de trabalho da mulher, com incentivos específicos. Então, para o trabalho da mulher, meus amigos, nós temos várias proteções, não só antidiscriminatórias, né? Então, ó, é proibido, com base na Lei 9.029/99, é proibido qualquer tipo de gravidez da mulher, tanto na entrada como na saída, ou durante o contrato. Para a mulher, eu tenho que deixar o mesmo pagamento, a mesma remuneração. Nós vimos lá as convenções 100 e 111 da OIT. Então, ausência de exames de esterilidade, início, durante ou depois do contrato de trabalho, ausência de falta de pagamento ou remuneração idêntica para homens e mulheres, tudo aí com base na proteção do artigo 7º, inciso 20 da Constituição Federal. Também citei aqui, ó, as leis 9.029, é de 95, eu falei 99, e a lei 9799/99, que acentua também o combate à discriminação. E aí citei aqui, ó, os artigos 1º dessa lei e o artigo 2º da lei 9.029, tá certo? Todos aí vedando qualquer tipo de discriminação, seja por gravidez, estado familiar ou em razão de salário. Tudo bem? Grifei de azul aqui porque houve uma mudança no artigo 1º da Lei 9.029, ela trouxe uma amplitude para a proteção à mulher, não só na relação de emprego. Ela fala aqui, ó, ela substitui a expressão relação de emprego pela relação de trabalho. Isso quer dizer, então, que qualquer relação de trabalho, seja autônoma, seja prestação de serviço, seja relação de emprego doméstico, qualquer uma, a Lei 9.029, ela vai ser aplicada. Tudo bem? A Lei 9799/99 segue a mesma regra aí, tratando os casos de não discriminação. Então, sobre a mulher é isso aí. Próximo, discriminação contra trabalhador menor de 18 anos. Qual que é a base legal? Artigo 5º caput, artigo 7º, inciso 30, artigo 227, parágrafo 3º, inciso 2º e 3º da Constituição Federal, que traz, então, o quadro geral de trabalho do menor. Tudo bem? Meus amigos, antes do menor, para você ter ideia, eles trabalhavam e eles recebiam um salário proporcional muito menor do que quem trabalhava de forma integral, só porque era menor. Tá certo?
Então, essas mudanças ocorreram em prol da inclusão social e educacional do menor. Vamos lá. É proibido o trabalho ao menor de 18 anos de idade, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos, tá certo? Ao menor de idade é proibido trabalho em local insalubre, penoso, perigoso e também o horário noturno, seja na agricultura, na pecuária ou em horário urbano, tá certo? Então essas é, são proteções que trazem a ascensão da discriminação positiva para o bem do sujeito aí de direito. Então, o menor, quando ele não trabalha em local insalubre, perigoso, penoso ou noturno, a lei visa a sua progressão física, social e psíquica. Então, para quem está acompanhando as notícias aí do TRT dessa região aqui, eu, como oficial de justiça, agora nessa época de pandemia, eu fui cumprir lá alguns mandados de verificação, para saber o quadro de trabalhadores, como estava funcionando, e a nossa querida juíza aqui, a doutora Ana Maria Mendes do Nascimento, ela mandou retirar todos os menores do contato, né, do trabalho lá, que poderia causar, então, uma doença lá pelo Covid-19, pelo novo coronavírus aí. Já tem até outro nome aí também, né? Então, nesses casos, é uma discriminação positiva. Eu não vou deixar esses menores trabalhar porque eles precisam cuidar do seu desenvolvimento físico, psíquico e social. Tá certo? Qual que é a exceção aí para o trabalho? A exceção, grifei de amarelo aqui no nosso apostila, hein? É o menor submetido a contrato de aprendizagem. Coloquei aqui nos artigos já, citei o artigo 28 da Constituição Federal. Tudo bem? Nós temos, na verdade, três situações que permitem o trabalho do menor de 18 anos de idade, tá certo? Do menor de 18 anos de idade. Nós temos o contrato de aprendizagem, que é regulado pelos artigos 428 ao 433 da CLT. Nós temos o contrato de estágio, a partir dos 16 anos de idade. A lei do estágio não traz é, regra para a idade, né? Qual seria a idade mínima? Mas nós aplicamos aí é, o art... nós aplicamos a regra geral, que seria no mínimo 16 anos. E a segunda exceção é o trabalho educativo. Eu vou até mudar a cor aqui, porque eu coloquei de verde, mas tudo que é exceção eu trato na cor amarela, tá certo? Eu trato na cor aí amarela. Então são três exceções. O contrato de aprendizagem, vocês podem ler lá dos 14 aos 24 anos. Ele é empregatício, então tem relação de emprego e tem relação educacional. O contrato de estágio ele só é educacional, não é uma relação de emprego. E o trabalho educativo, que ele é apenas educacional. Tá certo? Trouxe aqui, ó, marcando de azul, todos esses três contratos, se não seguir as regras que são impostas pelas leis especiais, a lei do estagiário, trabalho educativo, menor aprendiz, eles vão ter uma relação trabalhista comum, tá? Então, se eu fui contratado como estagiário e eu não sigo os requisitos formais e materiais da Lei 11.788, que trata do estágio, eu vou poder, então, ter um direito a um contrato de trabalho como se eu fosse qualquer empregado, tá certo? Então você tem que tomar cuidado com isso aqui, viu? Vamos lá. Eu também trouxe aqui o trabalho educativo, o trabalho do jovem, né? Que é uma mudança aqui. Essa parte foi mais por questão didática mesmo, tá certo? Não vai ser cobrado em prova esse trabalho educativo, mas deixei aí para vocês ficarem aí com um aprendizado maior, tudo bem? O trabalho educativo aí, que veio aí junto com a ECA, aí, com a emenda constitucional, muita coisa aí, vale a pena, né? É, pois bem, falei da lista das piores,
lista das piores formas de trabalho infantil. Essa é uma lista criada pela OIT, só para medida de conhecimento mesmo, para vocês saberem que tem trabalhos que a OIT considera como de precarização, que não tem que ser apontado aqui por ela, né, porque é responsável por instituir algumas diretrizes para melhorar as condições de trabalho. Tudo bem? E agora, letra D, quantos minutos? 25 minutos, falar sobre discriminação contra o estrangeiro, viu, gente? Olha, nós temos na CLT, dos artigos 352 ao 371, nós temos lá o trabalho exercido pelo estrangeiro, e tem algumas normas que são aplicadas ao estrangeiro. O que acontece? Tem uma doutrina que fala que todos esses artigos relacionados aos estrangeiros, eles foram revogados. Por quê? A partir da Constituição de 1988, nós tivemos uma isonomia, nós temos um tratamento igualitário, tá certo? Todos devem ser tratados perante a lei, e eles incluem também os estrangeiros residentes no país. Então, naquela parte de que esses artigos que eu citei aqui, nessa parte de nacionalização do trabalho, uma doutrina fala que essa parte estaria revogada porque estaria trazendo, estaria trazendo aí uma discriminação em desfavor dos estrangeiros. Em contrapartida, nós temos a Constituição Federal, que trata de forma não discriminatória os estrangeiros residentes no país. Então, para essa doutrina, fala o seguinte: olha, eu não tenho que mais falar em capítulo referente a estrangeiro, eu tenho que aplicar a todos os mesmos direitos trabalhistas, correto? Essa doutrina aqui é a doutrina de Maurício Godinho Delgado. Ele fala então ele faz essa objeção ao uso desses artigos aqui na discriminação, esses artigos da CLT, na discriminação dos estrangeiros. Tudo bem? Então, para a nossa doutrina, ele diz que existe isonomia entre brasileiro e estrangeiro. Eu trouxe aqui vários também, trouxe uma doutrina ampla aqui explicando sobre isso aqui, mas também foi mais por questão didática, né? Então, essa parte aqui de isonomia do estrangeiro e o trabalho educativo são matérias que eu coloquei aqui na apostila apenas para conhecimento geral, para vocês saberem que existe, mas que não será cobrado de forma extensiva nas nossas provas, tá certo? Próximo ponto, letra D, discriminação contra a pessoa com deficiência. Também a Constituição já traz aqui, no artigo 7º, inciso 31, eu não posso utilizar essa desqualificadora aí porque ela é injustificada. Todos os deficientes devem ter acesso ao trabalho de forma normal. Coloquei o artigo 93, parágrafo 1º da lei, fala sobre, então, uma garantia indireta de emprego. Todos os trabalhadores deficientes eles devem se manter no mercado de trabalho, não podem ser alijados do mercado de trabalho. Esse artigo 93 fala o seguinte, que todos aqueles que forem deficientes ou readaptados, eles merecem, meus amigos, que cada empresa, esse artigo 93 traz a porcentagem lá, cada empresa, por exemplo, salvo engano, a empresa com 100, um mínimo de 200 empregados, ela tem que ter no mínimo 5% de deficiente ou readaptado, tá certo? Readaptado é aquele que sofreu um acidente, não conseguiu voltar à capacidade total de emprego e agora tem que estar deve estar trabalhando em uma nova função. Por isso que ele é chamado de readaptado. Vou falar mais sobre isso quando falar sobre a equiparação salarial. Tá certo? E como é que eu vou tratar dessa falta de discriminação? Isto é, né? Como é que eu vou evitar essa discriminação para quem é deficiente físico, para quem é uma pessoa readaptada com base no artigo 7º, inciso 31 e artigo 93 da lei 8.213/91. Simplesmente é o seguinte, essa empresa vai ter que manter essa percentagem aí de empregados deficientes ou readaptados e eu só poderei dispensá-lo. Então, eu tenho lá, por exemplo, um deficiente com visão monocular, né? Só enxerga de um olho. O que acontece? Nesse caso, se eu dispensá-lo, quer dizer, eu só posso dispensá-lo se antes da dispensa eu colocar
um outro deficiente ou readaptado no seu lugar. Não necessariamente com a mesma deficiência, tá certo? Pode ser uma pessoa, por exemplo, que não tem um membro. Então, nesse caso aí, vai haver a garantia indireta de emprego. Tá? A leitura obrigatória, então, desses artigos e também da súmula 443 do TST. Vou parar aqui por enquanto na letra E, discriminação contra a pessoa com doença grave. Na próxima aula nós continuaremos. Muito obrigado.